estamos aqui na Associação de Pioneiros e Veteranos da Embraer, a PVE, para prestigiar o lançamento do livro Missão Qualidade, uma autobiografia profissional, do professor e escritor Cláudio D'Artagnan. Vamos juntos entender sobre o tema e, claro, prestigiar o evento. Gente, vou conversar agora com o mestre de cerimônia, o Carlos Abranches. Eu tô até emocionada, ó. Eu sei que você leu o livro do D'Artagnan. O livro fala de qualidade, é isso? Que é o trabalho dele, né? Ao longo da vida ele sempre foi um consultor de qualidade. Função dele, chegar na empresa, melhorar a produção, a qualidade, aumentar a produtividade do profissional. Então ele propõe, e o livro mostra como foi ao longo da vida dele ter passado por isso, essa experiência toda. Então, gente, aí, me pareceu, não sei se foi a impressão que o Abranches teve, que o livro é bastante técnico, porque trata-se muito de Embraer. Eu ouvi vocês falando de explosivos, não é? A gente fica assim, só que eu sei que você é músico, poeta, sensível. Eu quero saber de você, se você notou, conseguiu enxergar, ler, sentir alguma poesia nesse livro? O livro é inteiro de poesia, de ponta a ponta. Só que uma poesia diferente. Ao contrário do que possa parecer, ele fala pouco da Embraer. A Embraer está num capítulo, que ele fala quando ele fechou um ciclo dentro da Embraer e partiu para a luta, lá nos anos 80. Ele fala pouco de explosivo. Ele fala no começo, quando ele era profissional de uma fábrica de piquete, produção de explosivo. Então o que ele diz aqui? Ele passa ao longo da vida dele, de maneira poética, escrito de uma forma autobiográfica, falando da família, falando das filhas, falando dos irmãos, falando dos pais, sempre com muita gratidão, com muito amor. Claro que tem poesia nisso. Não naquela poesia formal do livro lá, aquela métrica, não tem, mas tem a poesia da vida, de uma pessoa sábia que aprendeu ao longo do tempo as lições que o tempo trouxe. Você concorda comigo? Que quando tem poesia, a leitura flui. Vai que vai. Flui, vai embora. Tanto foi o que aconteceu aqui, né? Fluiu a conversa, porque um humor refinado, né? Uma coisa gostosa de se ouvir, muitas histórias para contar. A gente tem muito a aprender lendo esse livro e conversando com Cláudio D'Artagnan. Fala um pouquinho pra gente daquele outro convidado. O Marco Antônio Oliveira é o mestre do Cláudio D'Artagnan. Olha a importância. Será que é o rei? Não, é o mestre apenas. O Marco Antônio de Oliveira é um ícone, uma figura marcante na história da qualidade no Brasil. Ele se aproximou do Marco Antônio, os dois compõem a Academia Brasileira da Qualidade. Sabe a Academia Brasileira de Letras, que tem um monte de escritor? Sim. Tem a Academia Brasileira da Qualidade. O D'Artagnan foi convidado a fazer parte no ano passado. Ele passou a fazer parte da Academia Brasileira da Qualidade. E para não ficar só nisso, o Cláudio D'Artagnan é membro da Academia de Lorena, Academia de Letras de Lorena. Aí por quê? Por causa dos livros que ele trabalha, né? E o Marco Antônio mereceu aqui, na abertura do livro, o agradecimento ao professor Marco Antônio, meu mestre e orientador editorial. Sem sua assessoria, o projeto dessa obra não estaria concebido. Então, Marco Antônio Oliveira e Cláudio D'Artagnan, os dois mestres. Eu me sinto feliz, né? Rodeado de mestres, o aprendiz aprende. Pronto. Adorei. Muito obrigada. Você sempre escreveu? Esse é o meu 5º livro. Só que os primeiros 4 livros eu escrevi sobre qualidade, propriamente dito, tecnicamente falando. Então foram experiências muito boas, só que eu escrevi em épocas que o livro fazia todo sentido com que eu estava escrevendo, em termos do cenário que a gente estava vivendo. Depois o livro foi ficando desatualizado, não é? E eu sempre tive vontade de escrever alguma coisa que eu não precisava fazer revisão, que eu escrevesse que fosse definitivo. E essa foi a ideia agora, depois de 50, eu estou comemorando 50 anos de trabalho. Eu comecei em 1966, e eu queria marcar os 50 anos de trabalho contando todas as minhas experiências, e aí surgiu a ideia de fazer uma autobiografia. Então esse é o 5º livro, e já estamos conversando a escrever mais um. Quando se fala em qualidade,
lá vem o cara da qualidade. Não é? Tá sempre aquela coisa assim, tem que ser chato? Absolutamente não. Quem criou isso, né? Quem criou isso foram o próprio pessoal da qualidade que terminou fazendo isso. Não é? Por quê? Porque, na verdade, as empresas, espero que isso já tenha acabado, né? Porque na minha época, no início era assim, as empresas, para fazer qualidade, elas colocavam quem? Um policial. Quer dizer, era alguém com trabalho quase de um policial para tomar conta dos produtos que saíam, se estavam bons ou ruins. Agora, o curioso de tudo isso é que não era ele que fabricava, alguém fazia e ele dizia, tá bom, tá ruim, tá bom, tá ruim. Então, ele virou uma pessoa que todo mundo tinha muita raiva, porque você fazia alguma coisa e não era você que julgava, era alguém lá na frente, que era chamado de inspetor de qualidade, que dizia sim, não, tá bom, tá ruim. Então, esse negócio acabou. As empresas hoje, o que elas fazem? As pessoas que produzem, que fazem a manufatura, elas próprias, elas classificam o nível de qualidade daquilo que fizeram. Então, mudou esse conceito. Então, o profissional da qualidade hoje não é mais aquele chato que existia antigamente. Logicamente, mudou, inclusive, porque a qualidade deixou de ser uma coisa tecnocrata, passou a ser algo sobre gestão. Então, qualidade é uma coisa muito ampla, né? Ela faz parte da gestão da empresa. Uma empresa que não tenha qualidade na sua gestão, ela não sobrevive hoje. Então, não dá mais para ter ninguém lá na frente tomando conta, dizendo se está certo ou está errado. Nós temos que ter comprometimento, temos que ter conhecimento para garantir aquilo que nós fazemos. E nós nascemos para fazer qualidade, hein? Nós não nascemos para fazer não qualidade. É quase uma questão de caráter. Caráter, uma questão de disciplina, uma questão de comprometimento, uma questão de fazer as coisas certas pela primeira vez. São conceitos que a gente tem que aprender. Eu acho que as escolas tinham que ensinar muito isso, tinham que batalhar muito isso. Porque isso começa na formação da própria criança, inclusive. Eu perguntei para o Abranches, que é jornalista, mas também é músico, poeta, se quando ele leu o teu livro, ele sentiu poesia. Ele disse que sim. Apesar de ser um livro técnico, é um livro técnico. Não. Talvez ele tenha enxergado poesia por causa disso, porque na verdade a poesia é a narrativa da vida, né? E como esse livro é uma autobiografia, eu contei a história da minha vida. É por isso que ela tem um tom muito poético na sua própria narrativa. Foi por isso que ele, que tem muita sensibilidade com isso, ele conseguiu enxergar. Esse livro não tem nada de técnico. Esse livro ele é uma cronologia da vida de uma pessoa e é profissional, ou seja, não é da vida familiar, não é da vida social, mas é da vida profissional. Gente, hoje o Zap Zap mostrou que é possível você investir no seu próprio potencial como empreendedor. Foi muito legal. A gente se vê por aí.